Amados irmãos da congregação no bairro do João Paulo, congregação Hebron, irmãos da Igreja Evangélica Hebron, do bairro do Japim, sejam todos bem-vindos. Também irmãos de outras igrejas ou até amigos que porventura estejam nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Esse é um tempo reservado para o estudo bíblico. Nos tempos normais, antes da pandemia, nós fazíamos os estudos regularmente, todas as quartas-feiras ali na congregação, mas como temos necessidade agora de fazer de forma online, nós então estamos até disponibilizando aos irmãos que queiram acompanhar também o estudo. Nós, nas últimas semanas, temos assim tido um tempo de oração antes do nosso estudo propriamente. Então, nós gostaríamos assim de ir lá na congregação lembrar dos nomes da irmã Pamela. Ela está no momento morando em Peruri, né? E ela pede oração pelos seus avós, pela saúde deles, que Deus os abençoe. Temos orado, sim, pela irmã e pelos seus familiares. Também a irmã Dayana, né, está morando no Juma. Tive contato com ela hoje e, graças a Deus, ela tem estado bem de saúde, né, precisa ainda continuar o tratamento dela. O seu filho está, nosso querido João Pedro ela disse está grande, né, está forte, graças a Deus. Então, também temos orado pela irmã. Daqui da igreja, meus amados, a irmã Cláudia Abraim. Irmã Cláudia trabalhou muito tempo lá no João Paulo, na escola bíblica dominical, na verdade na classe de crianças, né, no Clube Jesus Me Ama, né? Então, a irmã Cláudia, ela pede oração por uma colega de trabalho. Ela foi vítima de um assalto, foi baleada, né? Inclusive um dos tiros pegou no rosto e ela está, eu creio que por essas horas agora, se submetendo a uma cirurgia. Então, que Deus abençoe a dona Sandra. Também ela pede oração por dois colegas de trabalho, pela família de dois colegas de trabalho que faleceram também de Covid. Também a irmã Socorro Abraim. Socorro Abraim esteve há 2 semanas levando a palavra na Sociedade Feminina, na reunião virtual, né? E ela pede oração pela Tamara, sua filha. Tamara vai se submeter também a uma cirurgia de vesícula e que Deus abençoe, né? Na verdade, ela está precisando ainda da confirmação de alguns exames, mas é quase certo que ela vai se submeter a essa cirurgia. Também pelo seu esposo, né, José Elias, também está acometido de Covid, está assim um tanto debilitado, mas cremos no Senhor que a sua saúde é de ser restaurada, não é? De acordo com a vontade do Senhor. Também o pastor Antoildson, pastor no Acre, como a gente diz, né? Prata da casa, ele frequentou aqui até Deus chamar para o campo missionário. E o Acre está enfrentando a época de enchentes agora, né? E com as enchentes vêm realmente as enfermidades típicas, né? E então ele pede oração, inclusive na cidade de Tarauacá, onde ele tem familiares, foi bem afetado, né? Inclusive a casa da sua sogra também foi afetada nessa enchente. Então vamos orar pelos habitantes mesmo dessas cidades, que Deus abençoe. Então, vamos ter realmente esse tempo de oração.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ter um tempo, Pai, reservado para meditarmos na Tua Palavra. É um tempo reservado, Pai, para que o Senhor nos ensine. Então, nos abençoa. Mas antes gostaríamos de colocar os pedidos desses amados irmãos. Abençoa, Pai, os avós da Pâmela, que o Senhor guarde a saúde, Pai, desses senhores da sua avó e do seu avô, Pai. Abençoa também a irmã Dayana, abençoa sua saúde, abençoa sua família. Abençoa também o João Pedro, muito obrigado, porque tanto oramos por essa criança e o Senhor ouviu mesmo as nossas orações e trouxe ao mundo com saúde, Pai. Então abençoa agora essa pequena vida, Pai. Também colocamos diante do Senhor a vida da dona Sandra, desse problema mesmo que ela tem enfrentado por conta desse assalto, desse crime mesmo, Pai. Que o Senhor ajude, restabeleça a sua saúde, Pai, e ilumina seu coração mesmo com a salvação, Pai. Abençoa também os familiares daqueles 2 colegas de trabalho que faleceram. O Senhor também fale ao coração dos familiares. Abençoa também a Tamara na sua possível cirurgia, que o Senhor conduza todas as coisas. Abençoa a saúde do nosso irmão José Elias também. Fortalece mesmo o seu espírito, Pai, e dá recuperação mesmo da sua saúde, se assim for a tua vontade. E também, Pai, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Antoilson, seu ministério, sua família. E também, Pai, te pedimos por essa situação até de calamidade mesmo que o Acre começa a enfrentar agora com essas enchentes. Ajuda, Pai, só o Senhor mesmo para amenizar e tratar dessa situação, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos nessas semanas tratado assim de Romanos, capítulo 8, e nós vamos então abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e a leitura será feita do versículo 1 até o final do versículo 9. Romanos 8, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, de 1 a 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse tempo reservado, Pai, para meditar na Tua Palavra, para aprender, Pai, das Tuas verdades.
mas o Senhor sabe que homem algum, Pai, é capaz de tal trabalho, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco, porque Ele é o autor dessa palavra e, consequentemente, é o perfeito intérprete dela. Então, que sejamos apenas como instrumentos aqui, Pai, nas Tuas mãos, e que a Tua palavra venha edificar a Tua igreja e, de acordo com a Tua vontade, até salvar uma alma, Pai, se assim for o Teu propósito. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, é a nossa oração, é a nossa súplica mesmo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos identificando nessas semanas que nós temos estudado, esse capítulo 8, nós estamos identificando para quem o Senhor está dirigindo, ou para quem o Senhor dirigiu esta afirmação do versículo 1. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, ele está dirigindo essa afirmação de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós perguntamos assim, quais são as características dos que estão em Cristo Jesus? Aqui no versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aquela pessoa que já não tem mais nenhuma condenação sobre ela é aquela que se inclina para as coisas do Espírito. E o Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E quem não é salvo, quem ainda está debaixo da condenação, esse é aquele que a Bíblia identifica aqui do que se inclina para a carne. E nós vimos mesmo as características daqueles que se inclinam para a carne, daqueles que não têm Jesus como Salvador. E estamos estudando, nessas semanas, aqueles que se inclinam para... Quem são aqueles que se inclinam para o Espírito? Quais são as características dele? E nós vimos assim, como a palavra de Deus nos diz, porque os que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne. A palavra cogitar aqui significa pensar, trazer na mente aquilo que ocupa a mente, aquilo que é o motivo mesmo da vida de uma pessoa. Nós costumamos dizer, existe um princípio de que o homem, o ser humano é aquilo que ele pensa. Então, aquilo que está na mente dele, prioritariamente, que ocupa o centro da sua mente, que ocupa o centro do seu ser, isso é o que ele é. Então, os que cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E nós vimos, nessas últimas semanas, algo do que é cogitar, os que se inclinam para o Espírito Santo, os que são do Espírito Santo, eles cogitam das coisas do Espírito. E vimos mesmo que isso significa que, em primeiro lugar, uma pessoa que cogita das coisas do Espírito, ela tem convicção de pecado, ela reconhece que é pecadora, porque essa é uma das missões do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa é glorificação de Cristo. Uma pessoa que cogita das coisas do Espírito, ela glorificará Jesus. A palavra de Deus diz, as próprias palavras de Jesus nos dizem que ele há
que o Espírito Santo, quando viesse, ele haveria de glorificar a Jesus, porque iria receber daquilo que era dele e iria anunciar aos salvos. Então, além da convicção de pecado, além da glorificação a Jesus, também o Espírito, as pessoas que cogitam das coisas do Espírito, têm comunhão umas com as outras, falam umas com as outras de coisas espirituais. Então, também é uma característica. E também a compreensão das coisas, além da convicção, da glorificação de Jesus, da comunhão entre os irmãos, há também a compreensão, aquele que recebe o Espírito Santo, que cogita das coisas do Espírito Santo, como a gente diz, ele tem os olhos abertos, ele entende verdadeiramente até esse mundo, até as coisas que acontecem nesse mundo. Então, essas são as características mesmo. Começamos com elas, Mas também, inclusive falamos isso na semana passada, que os que se inclinam para as coisas do Espírito, eles se interessam por doutrina, coisa que não interessava antes da conversão, coisa que era até enfadonha, e é enfadonha para muitos, não quer saber, isso é coisa religiosa. Então, pessoas mesmo que têm até aversão a esse tipo de assunto. Mas o salvo, ele se interessa pela doutrina, ele passa a se interessar pela doutrina. Inclusive, foi assim no início da igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, inclusive é o versículo da nossa igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. Então, assuntos como justificação, assuntos como regeneração, assuntos como santificação, todos esses assuntos agora são de interesse daqueles que cogitam das coisas do Espírito. E nós falamos também, da prática. Isso não fica só na teoria. Isso é aplicado na prática mesmo. E, inclusive, nós estivemos vendo lá em Tito. Tito fala muito bem dessa relação entre doutrina e prática. E ele fala de coisas práticas mesmo. Ele fala dos idosos, ele fala dos jovens, ele fala dos servos, ele fala das esposas, dos maridos, ali como que são pessoas que com o seu comportamento honram a sã doutrina. Fazem isso porque aprendem a doutrina para colocar na prática mesmo. Mas vamos continuar, vamos prosseguir. Vamos ver uma outra característica daquele que se inclina para o Espírito, do salvo. Além de cogitar, tem outras características. Vamos ler aqui novamente o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, esse pendor do Espírito, esses que são salvos, eles se encaminham para a vida e paz. Esse pendor leva a vida e paz. Vamos falar hoje sobre vida. Primeiramente, vida, E deixa eu lhe dizer, é por isso que a gente fica muito tempo, às vezes, estudando uma carta, porque só uma palavrinha como essa de 4 letras, você pode levar horas meditando sobre ela. Então,
o pendor do Espírito, ele conduz para a vida e paz. Vamos ver assim, o que está envolvido nessa palavra vida? É sim, meus amados, em primeiro lugar, vida espiritual. A palavra de Deus diz que todos naturalmente nascemos separados de Deus. É por natureza mesmo, é por nascimento. Herdamos isso da natureza do nosso primeiro pai. Ele lá se separou de Deus quando pecou, né? E Romanos fala muito disso, com profundidade, né? Nós já vimos nos capítulos passados, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E essa morte mesmo é separação de Deus. Não é somente a morte física, mas a separação de Deus. O homem passou a se afastar do seu Criador, se afastar do seu Deus. E coloca outros deuses até no seu lugar, no lugar de Deus. Mas os que se inclinam, né, agora para as coisas do Espírito, o seu caminho conduz à vida. E essa vida poderíamos dizer, a salvação mesmo, né? Vamos ler aqui num trecho da palavra bem conhecido, aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pecados, delitos que nos afastam de Deus. Mas Ele nos deu vida. Agora nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo que somos pecadores e voltamos novamente à comunhão com Deus. Deus é vida. 1 Pedro 3,18 diz, né? Porque com uma única... 1 Pedro, vamos ler, né? 3,18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez, né, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, esse que se inclina para a coisa do Espírito passa a ter vida nesse sentido. Passa a gozar novamente de comunhão com Deus. Deixa de ser um inimigo de Deus. Se torna um amigo de Deus, um filho de Deus. E isso é vida. O contrário da morte, o contrário da condenação, o contrário da separação de Deus. Mas a palavra vida não se resume só a isso. Essa palavra é bem rica, é bem forte. Aqui mesmo em Romanos, vamos ler alguns versículos, algumas passagens que nos mostram isso. Vamos voltar para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim, Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. É essa expressão, meus amados. Vivo, sim.
mas para um propósito. Vivo para Deus. Não é só vivo. Mas agora essa pessoa vive para Deus. O versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Veja, ele te deu vida, mas para você viver para Ele. Mas oferecei-vos a Deus, ofereça-se a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. E é isso que eu gostaria que nós nos aprofundássemos, mas não é só vida, fui liberto da morte, fui liberto da condenação, fui liberto do inferno, fui liberto do lago de fogo, mas vivo para Deus, para viver para Deus. Também veja aqui os versículos, aqui mesmo desse capítulo 6, observe os versículos 22 e 23. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está falando aqui de frutificação. Isso é vida. Isso é vida brotando. Nós podemos ver isso no próprio mundo natural. Quando é que a gente diz que algo tem vida? Quando é que a gente diz que uma planta, por exemplo, está viçosa? Você vê algo acontecendo. Você vê a árvore frutificando. Então ali você vê que ela tem vida. Eu estou com vontade de rir agora e a Flávia, certamente a minha esposa, certamente deve estar rindo também. Nas últimas semanas aí eu fui me meter a agricultor, Então eu fui lá nesse lugar onde vende plantas. Eu vi uma planta lá e eu achei muito bonita, assim, uma pimenteira. Não bem porque eu gosto de pimenta, que eu gosto, mas é porque eu achei muito bonita. Uma pimenta chamada dedo de moça, Pimenta bem vermelhinha, muito bonita. Eu vi aquela árvore ali, eu disse, vou levar, para eu cultivar. Sabe, as pimentas que eu comi foi só aquelas que estavam lá, sabe? Fiz de tudo, mas não soube cuidar, Aí a bichinha morreu lá, Tem o nosso irmão, um irmão da congregação lá no João Paulo, amado irmão Hahnemann, ele costuma ter a expressão, pastor, é porque tem que ter os dedos verdes, Tem que ter os dedos próprios para cuidar das plantas, Mas por que eu sei que ela morreu? Porque não produziu mais. Secou. Perdeu até a cor, Verdinho, ficou a planta, ficou marrom, perdeu a vida. Então, quando é que a gente vê que tem vida? Quando as folhas estão verdinhas, quando a flor brota, quando os frutos aparecem. E não é diferente na vida espiritual. Deve haver, sim, sinais de vida naquele que é salvo, naquele que se inclina para o Espírito. O pendor do Espírito dá para a vida.
dá para a frutificação. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Mortos para o pecado, agora ressurretos em Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. A vida mesmo, ela se manifesta. E essa vida é real, é genuína, meus amados, não é artificial. Se você abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 5 diz assim: eis que o semeador, Lucas 8, a partir do versículo 5, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando aqui no versículo 9, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E nós podemos dizer aqui, uma pessoa é salva pela palavra. Por isso que a palavra tem que ser pregada. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então veja, essa palavra tem que ser crida. Não é só escutar, mas é ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crer. Versículo 13, aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram a ouvir. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então são frutos mesmo, genuínos. É produto, produz, é uma vida que produz verdadeiramente. Podemos pensar assim, não é algo externo, não é algo que é colocado esses frutos. Existem pessoas que querem imitar os frutos, mas não têm vida. Existem pessoas que são religiosas, existem pessoas que são que procuram fazer boas obras e caridade, e tudo isso é muito bom em termos até sociais,
mas isso não é o verdadeiro fruto, não vem de dentro, é coisa colocada, não é? É externo. Não nasce como fruto de uma conversão. Muitos são assim. Eu achei muito interessante uma comparação que um pregador fez a respeito desses dois tipos de pessoas, né? Uns são como a árvore de Natal, né? Está ali a árvore, mas você tem que colocar os enfeites lá, né? Para ficar bonito, né? Fica bonito, sim, né? Coloca as bolinhas brilhantes lá, os presentinhos, tal, fica tudo bonito. Mas aquilo não é da árvore, não foi produzido, né? Aparentemente é muito bonito, mas não tem vida ali. Pode até ser encantador, mas não tem vida. Diferente de uma árvore real, né? Onde você vê frutos, né? Que maravilha você passar numa mangueira, uma goiabeira e ver aqueles frutos bonitos, né? Produziu de lá de dentro, veio dela mesmo, não foi algo colocado. A mesma forma é aquele que se inclina para o Espírito, que tem o Espírito Santo de Deus, esse frutifica e vem de dentro, e é genuíno o seu fruto. A vida flui, né, dessa pessoa, porque tem um princípio de vida que é colocado no seu coração, o Espírito Santo. O Salmo 1 nos fala disso de forma maravilhosa, um salmo também bem conhecido. Salmo 1 diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, não é? Aquele mesmo que é salvo, que foi transformado pela palavra. Agora, ao contrário, versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. O que é a palha? Não tem vida. São porém como a palha que o vento dispersa. Então, essa é a característica mesmo de um salvo, não é? E isso é permanente. A folhagem não murcha, como diz aqui, tem assim uma passagem maravilhosa do Salmo mesmo, Salmo 92, no livro dos Salmos. Salmo 92. Versículo... Salmo 92, a partir do versículo 12. Salmos 92, a partir do versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o que diz o versículo 14. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Até mesmo na velhice, até mesmo quando for idoso. E olhe, eu vou lhe dizer, aqui eu conheço, tanto aqui como na congregação, aqui que eu digo que eu estou no templo da igreja no Japim, né? Aqui no Japim, como lá do João Paulo e tantos outros mesmo que não são da Hebron, eu conheço mesmo idosos, pessoas maravilhosas. Tem uma irmãzinha amada nossa que ela não pode mais vir,
para a igreja, né, mesmo nos tempos normais, já está debilitada fisicamente, mas que maravilha conversar com ela, uma mulher de oração, uma mulher mesmo que ama o povo de Deus, né? Uma vez eu fui visitá-la, ela me mostrou, né, a lista de orações, né? Ela disse: pastor, eu estou aqui, né? Eu tenho o maior prazer mesmo de orar por cada um irmão, né? Aí ele ainda disse: o senhor está na minha lista aqui também, né? Que maravilha. Frutificação, meus amados. Mesmo na velhice, mesmo com a idade avançada, ainda dá fruto. É verde, né? Tem seiva. Essa é a característica, é uma das características mesmo do salvo. Por que isso, meu amado? Porque como nós vimos, essa pessoa tem o Espírito Santo. E Deus falou uma coisa maravilhosa para aqueles que têm o Espírito Santo lá em João capítulo 4. Aquele episódio que o Senhor Jesus encontra, em que o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana junto ao poço, e ele trava assim um diálogo maravilhoso, né, com ela. João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é por volta do meio-dia, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por que essa pessoa frutifica? Porque ela tem uma fonte que jorra dentro dela para a vida eterna. E no capítulo 7, aqui mesmo do Evangelho de João, ele esclarece que fonte é essa, né? João capítulo 7, a partir do versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Aqui está, não é? Por isso ele frutifica, ele tem uma fonte a jorrar dentro do seu ser. Não precisa estar com sede.
né? Não precisa definhar por falta de água. Né? Muitas vezes as plantas morrem por falta de água. Você vê no sertão, né? Plantas morrendo porque não tem água. Animais morrendo porque não tem água. Mas o Espírito Santo é uma fonte de água, né? Onde o crente pode se saciar. Não precisa ter sede, ele tem a fonte. E por isso ele pode estar sempre viçoso. Né? Como falou o Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. A folhagem não murcha. Então, meu amado, veja que privilégio, que maravilha, né? Que nós temos que... E o Espírito Santo está dentro de nós, pronto mesmo a nos ajudar, pronto a nos revigorar. E como esse mundo precisa ver essas coisas hoje, especialmente nesses tempos, ver mesmo a nossa vida viçosa, produzindo, frutificando. Eu tenho uma palavra também para... O Senhor colocou no meu coração, né? Talvez você seja uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que um dia conheceu a palavra, que um dia recebeu Jesus como seu Salvador, né? Mas negligenciou as coisas de Deus e acabou se afastando. Se aconteceu isso um dia com você, se você um dia mesmo creu em Jesus de verdade, você tem ainda, né, vida em você. Você ainda tem lá os sinais vitais pulsando mesmo na sua vida. Está debilitado, né? Como se fosse mesmo um doente, né? Que está muito grave, que está com sinais de vida fraco, mas ainda tem vida. Então, um conselho para você, uma exortação, volta mesmo para os caminhos do Senhor. Alimenta-te da verdade. Torna mesmo a mostrar o vício, a mostrar a alegria da tua salvação. Volta para o Senhor. E você, né, que é firme no Senhor, continue mesmo frutificando. Você tem uma fonte, eu tenho uma fonte de água viva. Não precisamos definhar com sede. Agora, meu amado, você que não tem mesmo essas... Não é do Espírito. Saiba que a palavra de Deus diz que tu estás morto. Tu não tens vida. Mas Ele é poderoso para te trazer a vida, para te ressuscitar. Esse é o milagre que pode acontecer na sua vida. Reconhece mesmo, né, que tu és pecador, que tu estás separado de Deus. Entrega tua vida ao Senhor e tu receberás o Espírito Santo. Tu passarás a te inclinar para as coisas do Espírito, te inclinar para a vida mesmo. Deus pode te fazer frutificar. João capítulo 10, versículo 10. E eu termino com esse versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que maravilha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, porque como essa salvação é maravilhosa. Não somente o Senhor nos livrou da condenação, do pecado, nos trazendo mesmo a vida, mas fazendo com que essa vida se manifeste em nós através dos frutos, como uma árvore, como uma planta mesmo, Pai, que frutifica,
que dá flor, que dá fruto. E nos ajuda, Pai, mesmo a mostrar nas nossas vidas essa vida, viver para o Senhor. Abençoa os irmãos, abençoa até aqueles que por algum motivo se afastaram. Traz a tua comunhão novamente. E se algum amigo que não tem essa vida está acompanhando, dá, Pai, do teu Santo Espírito para ele e salva, Pai. Fica conosco, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus vos abençoe. E como nós dizemos, né, estamos ainda nessa situação de atividades e cultos não presenciais, mas que o Senhor nos abençoe assim. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.